Hola hermanitos, buenas tardes, bienvenidos a otra reunión más. Damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por este tiempo y acá estamos todos, ¿sí? A ver, como siempre les digo, saludamos. Gloria a Dios, hermanos. Jero, Vane y Antonio, acá estamos otro día más para exaltar. Acá viene Isabel, pero se los pido por favor, no nos íbamos a perder la reunión de hoy. Online, ¿sí? Damos gracias a Dios. Y bueno, vamos a empezar como todo culto, orando y dando gracias a nuestro Dios. Vamos orar, dar graças a Deus por esse dia hermoso, maravilhoso que Ele nos ha regalado, dia mais de vida, ao qual devemos glorificar e exaltar Seu nome, porque Deus nos renova Sua graça e Suas misericórdias todas as manhãs, nos bendize, nos ama. Aonde nós outros somos pecadores, aonde nós outros hacemos tanta coisa errada, e não vou quedar hablando acá de nossos erros, sino dessa graça infinita, essa bondade de Deus. Padre Santo, maravilhoso Deus, toda a glória, todo honor, toda a adoração a Ti se é dada, Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Digno de alabança eres Tu, digno de glória, de honor. Maravilhoso Deus, Tu eres todo-poderoso, Te damos glória e graça por essa Tua graça infinita, por esse amor maravilhoso, porque Tu has dado todo, has regalado tudo a nós outros, has deixado todo naquela cruz, para que tenhamos vida e para que tenhamos vida em abundância, vida em Ti. Tu eres maravilhoso, Senhor, graças porque sem Ti nada podemos fazer. E em Ti foram hecho todo. Só queremos dar-te glória, graças e honor. Amén. Damos gracias a Dios y empezamos a alabar el nombre de Jesús, ¿sí? Dando gracias a Dios por su cruz, por esa obra redentora y maravillosa en nuestra vida. En la cruz
Estamos felices porque nuestro Dios venció a la muerte. Él nos regaló la vida eterna, como recién cantábamos. Ay, me molesta este ojo, pero ya está, ya pasó. Me molesta el ojo y como que se me nubla. Qué molesto, es feo. Quiero ver, quiero fijar la vista. Pensé que había olvidado tus anteojos. No, acá está. Yo primero pensaba que eran los lentes, pero no, es mi ojo. Pero bueno, damos gracias a Dios, ¿sí? Él, como les decía recién, cantamos que Él venció a la muerte. Él se exaltó al cielo y desde allí nuestro Dios gobierna, ¿sí? Y vive para siempre. Y como dice esta hermosa canción, vamos a decir al Señor que nos salve, que nos restaure, que llene nuestra vida con su presencia y que siempre toda la gloria y la alabanza sea para Él. Llena de su presencia. Y hoy estamos aquí reunidos, ustedes desde su casa y nosotros desde aquí, para darle toda la gloria a nuestro Dios, ¿sí? Eso dice su palabra, que fuimos creados para alabanza del nombre de nuestro Dios. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a alabar y darle toda la gloria a nuestro Redentor.
damos toda la gloria a nuestro Dios, porque en Él tenemos victoria, en Él tenemos redención. Damos gracias a nuestro Señor. Entradita en calor, ¿eh? Bueno, y nos tomamos este tiempo ahora para adorar el nombre del Señor, con este hermoso himno, rindiendo nuestro corazón a nuestro Dios. Antonio decía al principio que aunque nosotros seamos infieles, eso dice la palabra de Dios, Dios permanece fiel, ¿sí? Así que a pesar de nuestros errores, de nuestras maldades, el Señor está a nuestro lado. Todo a Cristo yo
corazón al Señor y también lo preparamos para escuchar su palabra en esta tarde. Muito buenos dias, hermanos! Que bendição estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome de nosso Deus, adorá-lo, para compartilhar uma palavra mais de paz de Deus nesse dia hermoso que o Senhor nos ha regalado. Digo dia hermoso porque todos os dias são hermosos, não importa se chove, se hace sol, se hace frio, se hace calor, pero todos os dias é um dia hermoso, um dia maravilhoso, agradável em Deus. Pastor, você não sabe do que habla. Estou passando por dias malos. Quero me cortar as venas. No, no te corte aún las venas. Como dizia uma canção, não? Porque o tempo roda e passa. Reconoce tus cadenas. Retrocede e volve a casa. Depois você discute essa música aí de Marco Vidal. Não me acordo o nome dela, não? Pero com essa frase, põe Marco Vidal e essa frase... vai aparecer seguramente o São Google te ajuda. Subscreva já esse canal aí, deixe seu like nesse vídeo. Essa reunião, eu quero falar de um tema muito importante hoje. O quanto carecemos da graça de Deus. E às vezes nos tornamos tão soberbos. E aí tem que ser assim com a lingueta, soberbios. Cristianos, sabedores de toda a ciência, de todo como Deus atua, como Deus hace. Deus tem que ser desta maneira, senão não é Deus. Porque sua palavra está cá, em sua palavra. Esses que falam muito de sua palavra, dessa maneira, generalmente estão manipulando a gente. Não generalmente. Eu, pois, predigo da palavra de Deus todos os dias e abro sua palavra. Pero não, se sua palavra, não, eu hablo, a palavra está escrito isso, se depois daí, se você quer ser o que queira de sua vida, haga o que você queira, depois não se venga, não venga queixando-se, não, como diz o Paulo, não? Haga o que quer de sua vida, depois não se queixem. Pero eu quero falar hoje sobre o quanto carecemos da graça de Deus, e para entender, vamos ter que ler muitos versículos bíblicos. Hoje a predicação é temática. Não vou estar centrado em um texto em si, em seu contexto, tudo mais. Sim, não vou estar centrada em um tema, que é que somos carecedores da graça de Deus. Deus me deu esse tema na madrugada. Essas vezes que eu levanto, viste? Eu levanto e vou ao banho várias vezes, às vezes lá à noite, 2 ou 3 vezes, que está muito mal, não? Pero bueno, isso me passa. E às vezes eu quero que vou predicar. Então, ou às vezes simplesmente me aparece, não? A predicação surge em minha cabeça e eu me peço a predicar. Agora o tema é pensar, e esse versículo diz isso e aquele, e já penso nos versículos e tudo. E às vezes quero escrever, pero aí se prendo o celular, vem essa luz forte e já me molesta, pero Deus às vezes é tão bom com nós outros, não? Que nos dá assim. Pero eu anotei o tema. E a verdade é que isso é exercício hoje na manhã, claro, por suposto. Porque medianoite, na hora da manhã, 3 horas da manhã, né? Não sei, me parece que foi 4 horas da manhã, entre 4 e 5. Não dá para quedar aí com luz prendida ou escrevendo, não? Pero sim, Deus me hizo pensar nesse tema. Por quê? Tem que ver com tua vida e com minha vida.
o quanto nós outros sofrimos todos os dias e o quanto nós outros queremos muitas das vezes servir ao Senhor, fazer a coisa bem e terminamos fazendo a coisa mal porque parece que vem o diablito, não? Parece que vem não sei, parece que alguém vem e habla nosso ouvido assim, é isso, haga isso, haga isso. Me hace acordar del Pluto, não? De Mickey Mouse. Pluto queria ser o bem, aí venia o perrito demonito, aí venia o Angelito agarrava ele pela orelha, não, veni para cá, aí o diablito o convencia, e eu me quedava pensando nisso, não? O quanto nós outros nos movemos e nos ocorre coisas no dia a dia que nós outros não nos gostaria que ocorrera, não? Queríamos haver tomado outra decisão, haver dito outra palavra, queríamos, quiçá, não haver atuado com tanta desesperança, com tanto enojo, com tanta ira. Queríamos não haver pensado tão mal da pessoa. Isso nos passa a todos nós outros. E se não passa a voz é porque nem cristiano sois, não? Tem que se converter. Porque o verdadeiro cristiano, ele vai se dar conta, ele vai pecar. Não é que não peca, o cristiano peca como qualquer outro, não? Vamos ligar aqui. Cristiano peca como qualquer outra pessoa no mundo, porque somos pecadores. Pero a diferença é que o cristiano, ele tem essa capacidade de envolver-se em Deus, arrepender-se, envolver-se em Deus e realmente pedir ao Senhor, Senhor, entendido, me ajuda, como digo os homens de pouca fé, não? A Jesus, me ajuda em minha incredulidade, porque ter fé é difícil. Fé para crer em la graça, que carecemos totalmente da graça de Deus, do poder de Deus. Então passou aí um mosquitito, não é um mosquitito, me parece aí, passou por lá lente, não, rosto. Carecemos da graça de Deus. Vamos a ler primeiro versículo, Romanos 3:23, que é um que vocês conhecem muito, porque tu, pastor, cita muito, porque o primeiro que vamos falar é da condição humana desgraciada, não? Desgraciada quer dizer sem la graça. Quando estamos sem la graça, todos pecaram. Por conta de todos os pecados, estão destituídos da glória de Deus. Sem la graça, estamos separados da glória de Deus. Não? O pecado nos deixa assim vazios, incapazes de alcançar essa santidade por nossa própria força, porque realmente, por isso também Deus permite que pecamos, não? Que muitos santarones, se pode dizer que são terríveis. Tem muitos que se querem ser santos por suas próprias obras e não conseguimos obrar. Não quero dizer com isso que, bueno, o pastor diz que não dá, então você escusa, bueno, hago o que quero, que está tudo bem. No total, o pastor diz que, bueno, el hombre não consegue mesmo, então eu vivo tranquilo, bueno, el hombre... Não é uma excusa para pecar. Não estou dando uma excusa para pecar. Eu estou falando que carecemos da graça de Deus para poder trabalhar no dia a dia em nossas vidas, moldeando-las em acorde, deixar que essa graça, na verdade, não moldeando nos outros, pero nos moldeando, permitindo que Deus nos moldeie, não? Porque nem o próprio Deus pode ser nada em nossas vidas se nós outros não queremos, se nós outros não deixamos. Por quê? Porque ele nos dá o livre-arbítrio, a livre vontade, a livre escolha, a livre decisão. Eu decido a ser o que eu quero de minha vida, porque ele me regalou a minha vida e eu hago deja o que eu quiser. Que passou cá com minha câmera que está se movendo, Satanás, eres tu. Então, vocês... ao ser o que eu quero com minha vida, eu vou ter consequências das malas decisões que eu he tomado. E essa consequência é a vida del hombre mesmo, não? É a própria vida del hombre, essa condição sem a graça de Deus. Pero
Ele os deu vida a vós outros quando estavais mortos em vossos delitos e pecado. Qual era a nossa circunstância, a nossa situação? Sem a graça de Deus atuando em nossas vidas, estávamos mortos, pero Ele nos deu vida e glória a Deus quando estávamos aí todavia mortos, nossos delitos e pecados. O que está nos falando aí da Escritura nos quer explicar é essa situação espiritual, morto. Não é vida. Não é vida em quem está morto. Mano, pastor, é redundância. Sim, não há vida naquele que está morto. E às vezes nós outros já vivimos, já renascemos com Cristo, já nos ha bendecido Ele com todas as bendições espirituais em las regiones celestiais e isso e aquilo. Ele já nos bendiu e nós outros, muitas delas vezes, vivimos uma vida não acorde a isso a essa bendição que Ele já nos deu vida juntamente com Ele. Inclusive, Pablo segue dizendo acá em Efésios 2, se vocês veem o versículo 8, por graça sois salvos por meio da fé, isso não de vós outros, és dom de Deus. Porque isso prediquei outro dia, não, por isso está tudo marcado cá. Não marquei a hora. Porque nossa condição humana sem a graça é morte, pero Deus já nos dá vida. E quero falar o quanto carecemos dessa graça, não? Carecemos muito dessa graça porque nossas obras são insuficientes diante de Deus. Bueno, pastor, se é insuficiente, então eu me vou cruzar o braço, então tampouco vou ser nada, porque no total vou dizer que não sirvo para nada, que sou insuficiente. Não, vai servir, siga obrando nesse Senhor, pero eu estou falando que tu obra para salvar-te não te vai salvar. A obra é resultado, é consequência de salvo, é consequência de uma vida com Deus. Quem tem vida com Deus obra. Congrega-se, não? Muitos irmãos faltaram aí, pastor, já passaram a fatura. Faltaram na reunião de sábado e domingo, de fim de semana, não? Congregar é o mínimo do básico que pode ser, não? Pero congregar é muito pouco, todavia, em la obra. A obra verdadeira é eu amar aquele antagônico, é eu suportá-lo, não? É eu bendezi-lo, a um querendo agarrá-lo no cuello e matá-lo. Esse chabão que não entende nada, que é malo, que é... E a um assim, eu amar, eu perdonar, eu ajudar. Bueno, isso. Eu vou predicar outro momento sobre esse tema, não? Acá estou falando que é insuficiente. Vamos ali a Isaías 64, 6. Eu disse que vou dar bastante versículos hoje. Isaías 64, 6 diz: se bem todos nós outros somos como sociedade. Somos sujos? Somos como sociedade? Que isso? Isaías está exagerando. E todas nossas justiças, ou seja, minha justiça não é justa, como trapo de imundícia, que era a toalhita feminina usada. Era o trapo de imundícia, já não serve mais para nada, não? E caímos todos nós outros como laorra, e nossas maldades nos levaram como vento. Ele está falando da situação humana que estava na realidade desse momento, não, eu digo que não vou entrar muito no contexto, pero ele está falando, na verdade, da realidade do homem sem Deus. O homem sem Deus, essa é a realidade, não é. Não há outra, não há como quedar deburrando, dizendo, não, que Deus te vai bendecir, que Deus vai... Se vós está sem Deus, se vós está apoiado em tuas próprias obras, em tuas próprias decisões, vós está sem Deus. E se vós está sem Deus, é insuficiente, tudo o que vós haga não vai resultar em nada. Em Cristo haremos proezas, em Cristo, em Deus vamos a lograr, em Deus vamos a transpassar os problemas, vamos a ir, vamos a bendezir, vamos a ser transformados em Deus. Deus é aquele que nos bendiz, é aquele que nos ama, aquele que nos ajuda.
em Deus, vamos a lograr, vamos a ser, o resultado será bueno, não? Aunque nós outros intentamos ser bueno por nós outros mesmos, nossas obras nunca vão alcançar esse standard divino. Nós necessitamos de algo mais, de quê? Disso graça, disso poder, disso amor. Vamos a ver outro versículo que se encontra no Evangelho. Eu digo Evangelho porque é uma boa nova, não? O livro de Los Gálatas é como uma boa nova. Pablo explicando aonde foi a uma igreja específica, não uma igreja, bueno, para região, que a maioria das cartas não foi uma igreja específica, uma pessoa específica, senão uma região. A los Gálatas, diz, sabendo que el hombre não é justificado por las obras da lei, ou seja, é como se ele, essa problemática estava nos Gálatas, das antes, não? Sempre tem que pôr um pouco, ubicar um pouco os teres em tempo e espaço, no contexto, porque faz parte de mim, uma predicação como é que é? Essa que eu estou sendo. Temática. Não pode ser versículos aleatórios. Eu estou falando de um tema e de uma situação. A los Gálatas passava que tinha o grupo de judaizantes, aqueles que creiam que pelas obras seriam salvos, que suas obras seriam suficientes para a salvação. Não lo são. As obras servem para exteriorizar. Eu estou lleno de Deus, eu estou lleno de Cristo dentro de mim. Então, estou lleno de sua graça, de seu amor, de sua justiça. Esta graça me vai impulsionar a ser boas obras. E o mesmo ao revés, se eu estou tão vazio de Deus, eu não consigo obrar bem, eu não consigo pensar bem, eu tenho uma medida mala de mim, que eu não sirvo, que eu sou uma porcaria, que eu sou malo, se não estou deixando que Deus atue. Não quero dizer que essa pessoa é mundana, vai para o inferno. Não quero dizer isso. Quero dizer que essa pessoa está sem a atuação de Deus. Por quê? Porque Deus não quer atuar nela? Não, porque já há bloqueado essa ação divina. Por isso que já em Hebreus habla, não apagueis o Espírito Santo, esse fogo. Pablo diz a Timoteu, avivais ele fogo, cai em ti, imposto por imposições de manos, acordar desse evangelho todo que tua abuela e tua madre já praticavam. Não? Então, o que quer dizer? Não quer dizer que Deus não está em mim, o Espírito Santo saiu de mim. Não, às vezes estamos aí impedindo Deus de actuar. Por quê? Porque crescemos muito em nossas obras ou porque já derramos já e não queremos nem saber e as obras também estão mal. Pero as obras são insuficientes diante de Deus, não? Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, sino por la fé em Jesus Cristo. Seja lei, obras e fé. Não? E está falando de fé cá. Nós outros também hemos creído em Jesus Cristo para ser justificado por la fé de Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nadie será justificado. Bueno, a grande problemática cá realmente era esta, não? A gente estava crendo muito que por lá imposição de mano, porque transferiu uma autoridade. Não, já vi o tipo agarrando acá 1 litro de azeite. Isso acá tem 1 litro, tirando na cabeça do tipo. Tá um rindo. Menos mal que serei, não dá tapa, senão vai cair minha cabeça. Um rindo tipo, com mais azeite, mais unção, mais simbolismos e actos proféticos. Insuficiente, tudo é insuficiente. Porque carecemos da graça de Deus. Temos que rogar ao Senhor sua graça, seu amor, aonde Ele dá. E teremos que experimentar viver segundo sua palavra. Não? Por quê? Vivendo segundo sua palavra é a maneira a qual vamos a poder experimentar, usufruir mais de sua graça. Não? Essa graça que é um regalo imerecido, que nos hace volver, regressar ao texto que já hemos lido, inclusive, eu já ia comentado, por la graça sois salvo, mediante la fé. E diz que isso não vem de nós outros. Por quê? Porque és um dom.
és um dom. Dom quer dizer regalo, dádiva. Dom és dádiva, regalo de parte de Deus. Não és algo para que eu me vanglorie, não és algo para que eu diga, eu tenho mais que vós, eu tenho mais graça que vós, eu sou mais agraciado, eu tenho mais unção. Vê que vivemos em época de unções. A gente se reúne para ver um tipo que sana, um tipo que echa fora demônios. Quando essa promessa está sobre nossas vidas, todos nós outros que oramos, que pedimos, que clamamos ao Senhor, e que Deus queira nos usar nesse momento, nessa situação, porque eu já orei por pessoas que morreram, que estavam na UTI e morreram. Inclusive foi a grande maioria que estava na UTI, que eu orei e morreu. E, pero, sem embargo, há outras pessoas que eu orei que estavam na UTI, que inclusive estava pior do que essas que morreram, e que viveu. Pero foi o que? O poder do pastor Antônio? Tem muito poder. Não tenho poder nenhum, estou muito seguro disso, que não sou eu. Foi a vontade de Deus, foi a oração nossa ativando e, por suposto, em acorde à vontade de Deus, em acorde à vontade de Deus. Porque eu de mim mesmo que pode ser? A resposta é o quê? Nada. Nada podemos ser. Que passou, me parece que essa câmera tá... Aí tá. Nada podemos ser, nada. Mas parece que a hora dei demasiado. Dei demasiado na câmera, dá para ver a botija de água, dá para ver todo. Dei demasiado na câmera. Jesus disse, sem mim, nada podeis ser. Nós outros podemos ser tudo em Cristo, por sua graça. A graça é esse regalo imerecido, é um dom de Deus, é essa dádiva que o Senhor te está dando hoje. Por quê? Porque Ele sabe o quanto carecemos de sua graça. Então, se Ele dá, Ele regala. Agora, vou ter que agarrar esse dom. É igual, eu te regalo uma Ferrari. Eu sempre digo o mesmo, porque até esses exemplos assim que quizá não vão passar nunca. Digo quizá porque não sei o que te pode passar na vida, não? Por aí até passe, pero é muito provável que nunca passe em minha vida que alguém chegue cá, me golpeie na porta ou me mande uma mensagem, pastor, te quero regalar uma Ferrari, não? Eu não me regalo nem um fitito, não? Quem dirá uma Ferrari, pero bueno. Pastor, te regalo uma Ferrari. E aí jogaram essa Ferrari, eu disse, muitas graças, irmão, muitas graças. E derroja guardada. Com medo de usar ou não la use, não? Então, carecemos da graça de Deus e necessitamos usá-la, necessitamos viver em acorde à graça de Deus. Com a graça de Deus necessitamos viver. Acorde a ella, buscando ella todos os dias. É o que necessitamos nós outros. Porque senão, irmãos, não podemos viver. Senão empieza a entrar culpa, sentimento de culpa, de medo, frustração, a frustração nos ganha, os desencantos, os desejos malos nos ganham, nos vence as provações dessas vidas, todo o mal que nos traz essa vida, nos vai vencer se eu não atuo segundo a vontade de Deus, segundo sua graça. Essa graça é maravilhosa, essa graça que se ha manifestado para a salvação de todos os homens. Porque a graça de Deus se ha manifestado para a salvação de todos os homens. E nós outros temos que saber que esse regalo imerecido, Deus já nos ha dado, que é o que acabamos de ver cá, Tito hablando. Pablo hablando a Tito, não? Já é regalado Deus. Então, se vivamos em acorde esse regalo divino, essa maravilhosa bendição, e vamos terminar hablando do fruto. Já estamos falando até, não? Esse fruto que é dessa graça divina, essa graça que foi um regalo, que foi merecido, nós outros não merecemos. Inclusive, Jesus pagou um preço, e pagou um preço muito grande. Qual o preço que Jesus pagou na cruz? Sua morte. Sua morte deixou tudo agir para quê? Para nos salvar, não? Ele pagou esse preço, pero a lei se introduz para que o pecado abundasse. Mas quando o pecado abundou, sobreabundou a graça de Deus.
Não? Para que, assim como el pecado reinou para a morte, assim também a graça reine por la justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Então, se havia um motivo, o pecado, a lei já me demonstra. A lei nada, não é mala. Pablo explica isso a Romanos, no livro de Romanos. A lei não é mala. E ele diz, não pecaremos mais para alcançar mais graça, já que donde abundou o pecado, sobreabundou, não? Eu digo superabundou, sobreabundou, tá cá no texto, pero eu traduzo de português, não? Sobreabundou a graça. Então, se vamos pecar mais, de maneira nenhuma, ele mesmo contesta, não quer dizer isso. Quer dizer que a lei foi posta para demonstrar para vós e para mim que não podemos ser arrogantes, soberbos, prepotentes, altivos delante de Deus, porque por minha própria obra eu não posso ser nada. Pero a la vez eu tenho que obrar. Eu obro deixando que Deus obre por meio de mim. Que o amor de Deus reflejado em mim, em vós, nós outros somos um reflexo no mais desse amor de Deus. Por sua obra na cruz, esse reflexo haga, o amor de Deus reflejado em mim, haga que eu dê glória a Deus, que eu glorifique a Deus, que eu exalte a Deus por meio das obras boas que eu hago em fé. Porque se não for em fé, se não for por graça, eu não hago obra boa, eu não obro bem. Por quê? Porque eu sou um pecador, um miserável pecador. Então, Deus vai e me dá esse fruto maravilhoso de sua graça, que é abundar essa graça sobre o pecado que eu cometo, sobre meus erros, ele abundar mais de graça, cobrindo esse pecado, não? E transpassando todo aquele mal, todo o problema que o pecado nos traz. Ele sobreabunda a graça, ele me dá mais graça, ele tem mais misericórdia de mim, ele me deixa mais bonito, mais agraciado, mais perfeito em nele. Não que eu sou perfeito por minha obra, porque não sou e não posso ser nunca, por mais que me pode, certeza que me esforço, há dia que me esforço tanto, Julinho, hoje não vou pelear, hoje não vou ser isso, hoje não, hoje, e termino, e é até pior, não? Então, e Pablo se quedou, não? Pablo era fariseu de fariseus, como ele mesmo se nombra e tudo mais. Ele era um tipo que estava muito adestrado e condicionado porque foi assim que ele aprendeu desde ninho, de que se ele se portar bem, ia ganhar o caramelo, não? Como prometemos a Loni, se te portar bem, vou regalar isso, vou regalar outro, farei isso. E Pablo, ele tinha essa condição dentro dele. E ele queria se portar bem por meio de seus méritos. E Deus deu a ele um espinho na carne. Um aguijón, como ele diz aqui, não? Me foi dado um aguijón em minha carne. Foi dado algo que lo lastimava, não? Que isso, pastor? Deus é tão malo? Não, isso daí é fruto da vida carnateira, los aguijones, não? É fruto do pecado. Pablo pecou bastante também. É fruto de erros que cometemos. Um mensageiro de Satanás, Deus permitiu, por suposto, porque é Deus que permite. Pero para que Deus permite essa coisa? Para demonstrar a Pablo que, Pablito, tipo, não me gusta, vós sou bueno bastante, Pablito, vós assim as coisas bem. Mira, Rob era um por outro ao lado tuyo. Rob era um tipo muito bueno, assim, tudo bem, tudo certinho. Pero vós assim muito melhor, Pablito. Tipo, não me gusta, assim, tá bueno. Pero não é suficiente, Pablo. Porque não é suficiente, Antônio, não é suficiente, Maria, Juan, Pedro. Não é suficiente que hagamos as coisas bem solamente por fazer a coisa bem ou para quedar bem com Deus, entre comillas, demonstrar. Não. É necessário submergir no rio dessa graça e deixar que o Espírito Santo atue em nossas vidas e nossa vida ser um canal de bendição a tal ponto de ser o bem, de ser a coisa correta. Por que estou assim? Porque está fluindo dentro de mim sua graça. Aí sim é diferente. Porque Pablo passou por isso tudo e ele rogou a Deus e Deus disse,
Pablito, querido, basta-me graça e me ha dicho, dijo Pablo acá, me ha dicho Deus, Pablito, querido, basta-me graça, porque mi poder se perfecciona em la debilidade, não em la superabundância de, mira, Antônio, que bueno, como sabe da Bíblia, intelectual, e como se desvia del mal, e como... Mentira, que nem sei tanto da Bíblia, e nem me desvio del mal tanto assim, ojalá, não... Pero yo doy ejemplo mío acá para no quedar hablando de ustedes, ¿no? Y después, pastor, hablaste de mí, la predicación. Não hablei de vós, hablo de todos nós outros. Portanto, de boa gana me gloriarei mais bem em minhas debilidades, para que repose sobre mim el poder de Cristo. E a su nombre? me envolvi pentecostal a hora, não? Já me envolvi pentecostal, predicando temático e... Não, pero estou falando da graça de Deus. Que hermoso é essa necessidade que temos da graça de Deus. E saber que a graça nos basta. Como dijo o salmista quando pecou, não, Davi? Tua graça é melhor que o amor de muitas mulheres, é melhor que o vinho. Tua graça é melhor que a vida. Isso dijo ele, não? Tuvo esse entendimento, porque... E depois, já quando ele pecou novamente, já de la soberba e tudo mais, quis contar lá outra vez, e violando com a espada de fogo, ele disse, eu vou cair na mão do Senhor, porque eu já conosco ele, já sei como ele é misericordioso, como ele atua com graça. Graça. Graça é misericórdia. Graça é ter compaixão de nossas estupidezes, de nossa arrogância, de nossa soberba, de nossas pabadas, de nossas coisas erradas que hacemos, que pensamos, que isso é graça. E Deus nos atua assim com nós outros. Ele nos regala sua graça, seu amor. Ele nos regala sua bendição todos os dias. Então, para terminar essa predicação temática que já me repassei, que expliquei bem a vocês cada texto, cada parte desse tema, para aplicar em nossas vidas. A condição humana é sem graça. Quando nós outros atuamos solamente humanamente, atuamos sem graça, porque nossa natureza caída nos leva a estar mortos. Pero isso não passa com vós e comigo, porque já aceitamos Jesus em nosso coração. E agora entendemos que nossas obras são insuficientes, não são suficientes para nos justificar, e nunca devemos pensar nisso, em ser justificado pela obra de Deus. E a graça é esse regalo imerecido de parte de Deus, esse regalo que Deus nos dá, que Deus nos bendiz. E o fruto dessa graça em nossas vidas é as boas obras, é Deus actuando dentro de nós outros. Então, se devemos reconhecer que a graça, sem a graça estamos perdidos, e com a graça, aí sim alcançamos lá salvação. Por isso carecemos, o quanto carecemos da graça de Deus. Devemos aceitar que nossas obras não bastam, que temos que obrar em Cristo, sim, e saber que não somos salvos por obras, mas sim temos que obrar sempre. Porque a igreja que não obra, essa igreja sim está morta. Que pode estar lleno de gente, do glória a Deus, aleluia. E obrar não é levantar uma plaquita, Jesus, não sei o quê. Aí, evangelizar não é isso. Evangelizar é vós ser amável, vós ser um bom companheiro de trabalho, um bom companheiro na escola, na universidade, o que vós haga. Não? Então, devemos receber com essa gratidão esse regalo maravilhoso dado por Deus e viver confiados em sua graça, porque sua graça é que nos sustém, nos transforma, nos forma nosso caráter, nossa vida. Só queremos dar graças ao Senhor por todas as suas bendições e por tudo que Ele é. Senhor Jesus Cristo, te damos graças por tua graça, por esse favor imerecido, porque não podemos pagar, não podemos fazer nada, e sem ela não podemos viver, porque nos tornamos malos, nos tornamos despreciáveis, nos tornamos pessoas iracundas, mas pessoas fariseus que
que só lo demonstra por meio de religiosidade, de actos, ser bueno, pero por dentro somos sepulcros banqueados. Sem tu graça, nada podemos fazer. E tu graça, como diz o salmista, é melhor que o vinho, é maior que a vida, é melhor que o amor de muitas mulheres, é melhor do que tudo ir bem e ter riquezas. E tu graça é o que me hace viver. É o que realmente me dá vida. Graças, Senhor, por tu palavra ministrar a nossos corações. Que Deus los bendiga muito. Quer aí os saludos finais. Besitos. Tchau, tchau. Hermanitos, beijos. Graças pelos que quedaram até aqui ao final. A câmera está meio assim de lado, não, tá vendo? Não. Gravou aí, quedamos tudo assim de lado, não sei. Bueno, salutos, las salutaciones finales. Chau a todos. Los queremos mucho y que Dios los bendiga a todos. Y que le den like y que se suscriban Al canal. al canal. Besitos, hermano. Tchau, tchau.